Olha, tem certas decisões na adolescência que parecem tão pequenas na hora, mas que, olhando de hoje, dizem muito sobre quem a gente era e talvez até sobre quem a gente continuou sendo depois. E eu posso te dizer que nesse caso, sim, é quem continuou a gente a ser depois. Essa história, ela aconteceu lá quando eu tinha uns 13 anos, logo que eu entrei numa escola nova na capital. E eu, tinha chegado de outra cidade, ali novata, caloura, na escola, com toda aquela mistura de empolgação e insegurança que acompanha qualquer mudança grande que a gente tem na vida, claro. Mas aquela escola tinha uma prática muito peculiar, que parece até que era prática de outras escolas também, mas obviamente o meu mundo se resumia ao meu umbigo, e eu não fazia ideia se outras escolas tinham aquela prática ou não, mas parece que sim, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Tenho Altas Habilidades, em que uma pessoa superdotada, eu, conto histórias de pessoas superdotadas. Essa história pode ter sido minha, pode ter sido sua, pode ter sido de alguma outra pessoa aí que tem altas habilidades. E se você quiser contar a sua história, nos mande no tenhoaltashabilidades.com. Aquela escola, ela separava as turmas pelas notas. Sim, isso mesmo, pelas notas. Hoje em dia é um pouco mais absurdo isso, mas também já ouvi falar que hoje em dia ainda tem escola que separa assim. Enfim, vamos deixar esse momento de discórdia para outra discussão. Mas é isso, mas é exatamente o que você está pensando. Naquela época, isso era um pouco mais naturalizado e a lógica era bem simples, e um pouco cruel. Principalmente se a gente for olhar com os olhos de hoje. As turmas, elas eram organizadas por letras. A, B, C, D, até chegar na última, que naquele ano em que eu entrei na escola era a turma E. E naturalmente, eles faziam essa mesma ordem de letras, a mesma ordem também de notas. A turma A era dos alunos com melhores notas, a B vinha logo depois, e assim sucessivamente. E olha, dá pra entender até um pouquinho da lógica da escola, que é a lógica que se defende quando se faz esse tipo de coisa, que é você ter ali pessoas num mesmo grupo, com o mesmo tipo de nota, a ideia de que os melhores vão continuar se incentivando, a ideia de que pros que têm mais dificuldade vão ter um apoio coletivo, mas de verdade verdadeira isso tudo é balela, Na prática, quer dizer que estão se importando só com os de melhores notas e se importando nada ou quase nada com os de piores notas. Bem, voltemos para a história e deixemos a minha revolta um pouquinho de lado. A minha turma, naquele ano que eu estava entrando, você pode imaginar qual que era, porque se eu estava entrando, eu não tinha nem melhores nem piores notas, eu só não tinha nota. Então eu ia para a turma, a última, que naquele caso foi a turma E. Eu fui para a 8ª série E. Como recém-chegada, indo ali para aquela turma, na última letra da série, eu estava no meio de quem mais? Você pode imaginar, de todos os outros alunos novos, que eram poucos, porque era uma escola em que tipicamente as pessoas entravam pequenininhos naquela escola, poucos eram os loucos que se arriscavam a entrar na escola depois, já de mais velhos, porque corria a fama de que a escola era extremamente difícil, desafiadora, e ou você tinha o ritmo da escola desde pequeno, ou você estava fadado a não prosperar, estava fadado ao fracasso. Isso mesmo. Essa era a expectativa com os alunos novos. E ali naquela turma a gente tinha os alunos novos, os alunos que tinham repetido de ano, e os alunos que tinham tido as notas mais baixas no ano anterior, na 7ª série do ano anterior. Então imagine a motivação institucional embutida nisso. E o curioso, muito curioso, é que aquilo acabou sendo pra mim, sabe o quê? Maravilhoso. Porque ninguém tinha expectativa nenhuma sobre mim. Gente, isso é tão leve pra gente perceber que as pessoas não têm expectativa e ir lá e fazer o melhor de si, sem ninguém querendo te dizer que você era aquilo mesmo que esperava ou não era. Foi maravilhoso. Naquela sala, muita gente estava vivendo a adolescência de uma forma bem tranquila, digamos assim. Alguns não estavam muito preocupados com notas, outros até estavam, mas mais porque os pais pressionavam muito mais do que uma preocupação interna. E claro, tinha aqueles que realmente eram muito estressados. Inclusive, encontrei um dia um amigo meu daquela época que falou que aquele foi o pior ano da vida dele porque, enfim, tanto que no fim do ano, apesar de ter sido aprovado, ele não continuou na escola. Ele resolveu que ele ou os pais, sei lá, resolveram que ele ia para outra escola. Até dá pra entender, gente? Convenhamos. Mas o ponto é que os novatos, como eu, estavam ali tentando se entender naquele universo. A turma tinha desenvolvido uma espécie de identidade nova, um orgulho meio irônico, sabe? Tipo, a gente é a última turma mesmo. Era uma mistura, assim, meio que de resistência com o adolescente. E pra mim, ao mesmo tempo que eu tava ali de boa naquela turma, algo me incomodava profundamente
que agora eu entendo o que era, porque eu percebi ali o rótulo. Eu sabia que aquela turma carregava uma expectativa que era o contrário da turma A. Dali não se esperava grandes resultados. Dali se esperava que muitos reprovariam. Dali se esperava que muitos sairiam da escola. Ali era a turma que os professores que eram menos experientes ou que tinham menos poder de escolha acabavam não escolhendo ser professores daquela turma. Isso me incomodava. Estar na turma, não. Ter esse rótulo, sim. Era como se aquele grupo já estivesse marcado desde o começo ao fracasso. E isso me revoltava profundamente. Naquela escola, inclusive, havia uma cultura muito forte de convidar os alunos a se transferirem quando parecia que não passariam de ano. Havia uma certa aura quase competitiva, ou competitiva mesmo, sabe? Que repetir ali era visto como um sinal de que a escola era extremamente exigente e que, se a pessoa estava ali quase repetindo, na outra escola ela iria muito bem. Então ela podia passar aprovada para outra escola. Era quase como um prêmio de consolação. Eram outros tempos e outras mentalidades, gente. Vamos lembrar um pouquinho, faz uns mais de 20 anos, uns par de anos aí, que isso aconteceu. Bem, o ano passou, eu fui estudando normalmente, no meu ritmo, que era um ritmo frenético, eu percebo hoje em dia, mas sim no meu ritmo. E no fim, as minhas notas eram suficientes para que eu fosse para a turma A no ano seguinte. Eu fui a melhor aluna da sala, fui a melhor aluna de todas as salas, eu tirei a maior nota de todas as salas. Eu nem sabia disso, na verdade, eu descobri isso muitos anos depois, mas enfim, acho até que já contei isso aqui em algum podcast anterior, mas o ponto é que realmente eu tive notas maravilhosas. E aí, eu já estava num momento meio que assim, caramba, mas aí ano que vem eu vou abandonar os meus... Porque os que tinham passado da minha turma não iam ficar exatamente na turma A. Nem todos, né? Não lembro mais quem queria pra turma A, mas não iriam. A maioria não iria, os que tinham conseguido passar. Então eu já tava naquela agonia, naquela sensação de que, assim, nossa, eu vou abandonar meus amigos e eu não concordo com esse sistema e eu não quero que seja assim. Só que o mais inesperado aconteceu, que foi o quê? Um dos colegas da minha turma, que eu lembro exatamente quem que foi, viu? Mas esse colega resolveu provocar o diretor da escola. As aulas de todas as turmas daquela série em diante, acho que da 7ª série, na verdade, em diante, eram somente à tarde, não tinha turma de manhã, porque a nossa carga horária era bem elevada e de manhã não ia dar tempo, ia passar do horário do almoço. E à tarde, sim, passava do horário do jantar e até de noite, mas isso era visto como normal, natural, mas de manhã passar do horário do almoço, isso nem então. Bem, esse amigo resolveu dizer ao diretor que aquele diretor era fraco demais. Falou pra ele, sabe? Na cara dele. Ai, que você é medrosinho, você não tem coragem de abrir um turno de manhã, você não aceita o desafio. E aí fez, né, toda essa conversa aí bem enigmática com ele, né? Enigmática não, né? Na verdade, bem direta com esse diretor. Disse que ele não teria esperteza pra organizar isso. E o diretor, que era conhecido por não deixar desafios passarem em branco, ele era bastante competitivo, ele resolveu aceitar o desafio. E anunciou que no ano seguinte haveria uma única turma da manhã, daqueles anos, né, da 7ª série até o 3º ano do ensino médio, haveria uma única turma da manhã, que era o 1º ano do ensino médio. Isso mudava completamente a lógica da escola, porque sendo apenas uma turma, não tinha separação por notas. Então quem quisesse estudar de manhã, ia estar na mesma turma. Não tinha turma A e turma B. Tinha turma A, ponto. Não tinha separação por notas no turno da manhã. Todos os alunos que quisessem estudar estariam realmente na mesma sala. E eu tinha duas opções muito claras naquele momento. Eu podia ir para a turma dos melhores, vou botar entre aspas, né? Porque eu não sou melhor, só porque tiram notas mais altas. Mas enfim, a turma dos alunos de notas mais altas. Eu poderia ir para essa turma à tarde, que seria no caso a turma B, mas enfim, entre as turmas da tarde. Ou poderia ir para a turma da manhã, que era a turma A, mas não A porque tinha melhores notas, mas A porque era a única turma que acontecia de manhã. E aí, o que eu fiz? Óbvio, a escolha mais clara, mais óbvia daquele momento, apesar de eu ser uma pessoa que odiava acordar cedo de manhã, era ir pra manhã. Aí, tudo bem que eu odiava acordar cedo de manhã quando eu tinha compromisso, mas pra estudar eu acordava super cedo, viu? Outra história, pra outro momento. Tô me distraindo aqui. O ponto é que eu escolhi ir para a turma da manhã. Não porque era mais fácil, não porque era mais conveniente, mas porque eu realmente não queria ser definida como alguém que estudava na turma dos alunos de melhores notas. Eu só queria ser uma pessoa da minha turma e pronto. Eu queria estar em um espaço em que as pessoas estivessem ali porque escolheram estar ali juntas e não porque foram classificadas por um ranking de desempenho. Pode parecer uma reflexão muito madura para uma adolescente de 13 para 14 anos, mas eu realmente pensava sobre isso naquela época. Eu queria uma turma com troca, com amizade, com convivência, sem um rótulo acadêmico. E o que aconteceu depois foi uma experiência das mais bonitas da minha vida escolar. A nossa turma era a única turma de adolescentes da escola no período da manhã.
todas as outras eram de crianças menores, né? De pré-adolescentes para crianças menores, não tinha nenhuma de adolescentes. Isso fez com que a gente se aproximasse muito entre a gente. A gente tinha um senso de grupo, assim, bem forte. Quase que como uma pequena comunidade dentro da escola. Nós estudávamos juntos, convivíamos muito, as amizades eram profundas, a gente se ajudava nas provas. Não durante as provas, porque eu não gostava de cola, tá, gente? Para estudar para as provas, enfim. É muito curioso isso. E muitas décadas depois, eu ainda tenho uma amizade muito grande com essas pessoas. E às vezes a gente acha que as decisões importantes da vida são aquelas grandes, dramáticas, cheias de cerimônia. Mas algumas delas, como essa, acontecem assim, quando uma adolescente decide não seguir o caminho esperado e escolhe simplesmente o lugar onde ela acredita que as pessoas se importam mais entre elas, com elas mesmas, do que com os rótulos. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que a gente possa se encontrar também pelas redes sociais, pela comunidade, pelos grupos, enfim, estou por aí, gente. Vamos lá, sigamos! E aí, se enxergou nessa história? Então venha com a gente participar da super comunidade Altas Habilidades, em que todo mundo lá que participa ou já é formalmente identificado como superdotado ou está se apropriando aí de ferramentas para melhorar o seu autoconhecimento em direção a essa neurodivergência. Então lá nós temos à disponibilidade textos, materiais, vídeos, questionários, uma série de ferramentas que podem ajudar você nessa caminhada de autoconhecimento. Venha para a nossa comunidade. Mais informações também pelo nosso Instagram, @tenhoaltashabilidades. Participe!